Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de português e hoje eu trouxe algumas questões para a gente resolver, para a gente comentar. Na verdade, para eu comentar. Antes disso, uma pequena revisão sobre orações subordinadas. Este assunto a gente já viu bastante nas aulas presenciais, nas aulas online. E hoje eu vou finalizar de fato este assunto para iniciar aí assunto do segundo bimestre. Então vamos lá. As orações subordinadas podem ser substantivas, adjetivas e adverbiais. O período composto por subordinação é aquele formado por duas ou mais orações de sentido dependente, sendo uma delas a oração principal. Veja um exemplo. Será possível que eu consigo encontrá-las? Será possível é a oração principal e que eu consiga encontrá-las é a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, oração subordinada, oração principal e aqui a conjunção integrante. A classificação das orações subordinadas substantivas, ela pode ser subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal e apositiva. Já as orações subordinadas adjetivas podem ser restritivas e explicativas. E as orações subordinadas adverbiais podem ser causal, temporal, concessiva, comparativa, proporcional, condicional, final, conformativa e consecutiva. Vamos então às questões. Acompanhem comigo, abram o livro de vocês na página 378 e 379. Vamos lá a página, vou aumentar a tela para ficar melhor. Examinaremos neste capítulo orações que se relacionam de uma forma diferente da que você estudou até agora. Para começar a estudar esse tipo de oração, leia a tira e responda as perguntas. Imagine se a internet existisse na época dos faraós. Todos os escravos teriam Facebook e as pirâmides nunca ficariam prontas. Primeira questão. A tira critica com humor certo aspecto das redes sociais existentes hoje na internet. Qual é esse aspecto? Explique. Bom, gente, a tira critica o tempo em que essas redes sociais consomem, pois sugere que se houvesse no Egito Antigo, por exemplo, seus construtores teriam Facebook e ficariam tão distraídos com a rede que jamais conseguiriam terminar o que? As pirâmides. Segunda questão. O texto verbal da tira contém dois períodos, um no primeiro quadrinho e outro que começa no segundo quadrinho e termina no último. Então, aqui, ó. Qual é a pergunta? Identifique as orações que compõem cada período. O primeiro período, que é a primeira oração, imagine. Aqui, ó, vamos voltar. Imagine é a primeira oração e a segunda oração é se a internet existisse na época dos faraós. Segundo período, todos os escravos teriam Facebook. Então, aqui é a segunda oração. Na verdade, aqui é a primeira oração, né? Todos os escravos teriam Facebook. E a segunda oração é e as pirâmides nunca ficariam prontas. Primeiro período, segundo período. Aqui, primeira oração, imagine. Segunda oração, se a internet existisse na época dos faraós. Aqui, segundo período, todos os escravos teriam Facebook. Primeira oração. E as pirâmides nunca ficariam prontas. Vamos só conferir. Não, esse aqui foi a primeira, né? Estou na segunda já. B. Primeiro período, primeira oração, imagine. Segunda oração, se a internet existisse na época dos faraós. Segundo período, todos os escravos teriam Facebook, que é a primeira oração. E as pirâmides nunca ficariam prontas, que é a segunda oração. Primeira, segunda.
B. Se eliminássemos uma das orações no primeiro quadrinho, o período ainda faria sentido? Com base em tudo que você já estudou sobre períodos compostos, explique o porquê. Então vamos lá. O período não faria nenhum sentido porque existe uma dependência sintática entre as orações. Vamos voltar aqui novamente. Existe uma dependência sintática entre as orações. A oração principal, imagine, pede um complemento representado pela oração subordinada, se a internet existisse na época dos faraós. No caso, ela é uma subordinada substantiva objetiva direta, já que exerce o papel de objeto direto em relação à oração principal. Vamos a C. E no outro período, as orações dependem uma da outra. Para fazer sentido, uma delas faz parte da outra? Explique. Bom, gente, no outro caso, elas são independentes. Uma não depende da outra. Bom, como as questões que eu passei para vocês resolverem na última aula foram poucas e eu já resolvi, já comentei, eu trouxe algumas questões de Enem vestibulares que foram aplicadas, que já foram aplicadas. Tem no material de apoio de vocês na página 376 e 377. Então, vamos lá. Primeira questão, uma questão foi aplicada no Enem. Deixa eu aumentar aqui a tela. O senso comum é que só os seres humanos são capazes de rir. Isso não é verdade? Não, o riso básico, o da brincadeira, da diversão, da expressão física do riso, do movimento da face e da vocalização, nós compartilhamos com diversos animais. Em ratos já foram observadas vocalizações ultrassônicas que nós não somos capazes de perceber e que eles emitem quando estão brincando de rolar no chão. Acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro, o rato deixa de fazer essa vocalização e a brincadeira vira briga séria. Sem um riso, o outro pensa que está sendo atacado. O que nos diferencia dos animais é que não temos apenas esse mecanismo básico. Temos um outro mais evoluído. Os animais têm um senso de brincadeira como nós, mas não têm senso de humor. O córtex, a parte superficial do cérebro deles, não é tão evoluída como o nosso. Temos mecanismos corticais que nos permitem, por exemplo, interpretar uma piada. Vamos à questão. A coesão textual é responsável por estabelecer relações entre as partes do texto. Analisando o trecho acontecendo de o sistema provocar um dano em um local específico no cérebro, verifica-se que ele estabelece com a oração seguinte uma relação de finalidade, porque os danos causados ao cérebro têm por finalidade provocar a falta de vocalização dos ratos. Não, gente, não tem essa relação de finalidade. Oposição, visto que o dano causado em um local específico no cérebro é contrário à vocalização dos ratos, também não. C. Condição, pois é preciso que se tenha lesão específica no cérebro para que não haja vocalização dos ratos? Exatamente, eu vou voltar aqui à oração. Acontecendo de o sistema provocar um dano em um local específico no cérebro, verifica-se que ele estabelece com a oração seguinte uma relação de condição. Tudo bem. D. Consequência, também não é. E é proporção, já que à medida que se lesiona o cérebro, não é mais possível que haja a vocalização dos ratos. A alternativa C. Utilize o texto abaixo para responder à questão. O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, no domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio, acaba em cafés engordurados, diferente dos parques de outro onde começou a pulsar. Na floração excessiva da primavera, no abuso do verão, na dissonância do outono, no conforto do inverno, em todos os lugares o amor acaba. A qualquer hora o amor acaba, por qualquer motivo o amor acaba. Para recomeçar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba. Um texto aí de Paulo Mendes Campos. No final do
No final do texto, a motivação que leva o amor a acabar aparece sob a forma de uma oração reduzida, que é equivalente na forma expandida a. Lembrando, gente, que a oração reduzida é aquela que não tem a conjunção. Equivalente, que é igual na forma expandida, que no caso é a que tem a conjunção. Em todos os lugares e a qualquer hora o amor acaba. Não. Por causa de um motivo qualquer, o amor acaba. Também não. C. Embora sem um motivo qualquer, o amor acaba. Não é. Por recomeçar em todos os lugares a qualquer minuto, o amor acaba. Também não está adequado. E para que recomece em todos os lugares e a qualquer minuto, o amor acaba. Gente, a resposta é a E. Vamos voltar aqui. No final do texto, a motivação que leva o amor a acabar aparece sob a forma de uma oração reduzida. Por qualquer motivo, o amor acaba. Para recomeçar em todos os lugares e a qualquer minuto, o amor acaba. Então, uma oração equivalente é essa daqui, ó. Para que recomece em todos os lugares e a qualquer minuto. Aqui é a oração reduzida. Para começar em todos os lugares e a qualquer minuto é para que recomece em todos os lugares e a qualquer minuto. É a última oração. No final do texto, a motivação. Terceira questão. Leia a fábula O Morcego e as Doninhas do escritor grego Esopo. Para responder à questão. Um morcego caiu no chão e foi capturado por uma doninha. Como seria morto, rogou à doninha que poupasse sua vida. Não posso soltá-lo, respondeu a doninha, pois sou por natureza inimiga de todos os pássaros. Não sou um pássaro, alegou o morcego. Sou um rato. E assim ele conseguiu escapar. Doninha, gente, é um pequeno mamífero carnívoro de corpo longo e esguio e de patas curtas, também conhecido como furão. Então, como seria morto, rogou a Doninha que poupasse sua vida. Em relação à oração que a sucede, a oração destacada tem sentido de causa, gente. Vou colocar aqui para vocês verem, causa. Então, em relação à oração que a sucede, a oração destacada, qual é a oração destacada? Como seria morto. Essa oração tem sentido de causa. É uma causa da oração principal. Qual é a oração principal? Rogou a Doninha. Agora, quarta questão. É da Unesp, é uma questão adaptada. A questão toma por base um poema satírico do poema português João de Deus, do poeta português João de Deus. Ossos do ofício. Uma vez, uma besta do tesouro, uma besta fiscal, ia de volta para a capital carregada de cobre, prata e ouro, e no caminho encontra-se com outra carregada de cevada, que ia para o moinho. Passa-lhe logo adiante, largo espaço, coleando arrogante, e a cada passo repicando a choquilha que se ouvia distante. Mas salta uma quadrilha de ladrões como leões, e qual mais presto se lhe agarra ao cabresto. Ela resguinga, dá uma sacada já cuidando que desfazia o bando. Mas coitada, foi tanta abordoada, que exclamava enfim a besta oficial. Nunca imaginei tal, tratada assim, uma besta real. Na terceira estrofe, com relação à oração principal do período de que faz parte, a oração que exclamava enfim expressa. Então, terceira estrofe, vamos voltar. Primeira estrofe, lembrando que estrofe é o conjunto de versos. Segunda estrofe, terceira estrofe. E aí ele pergunta com relação à oração principal do período de que faz parte, a oração que exclamava enfim expressa consequência, não expressa causa, nem finalidade, nem condição e nem negação, expressa consequência em relação à oração principal.
Alternativa B. Quinta questão é da FGV São Paulo. Vou aumentar. Jornais impressos são coisas palpáveis, concretas, estão materializados em papel. No papel está seu suporte físico. Do papel, assim como da tinta, podem-se examinar a idade e a autenticidade. Já em televisão, como em toda forma de mídia eletrônica, é cada vez mais difícil encontrar o suporte físico original da informação. A bem da verdade, na era digital, quando já não se tem mais sequer o negativo de uma fotografia, posto que as fotos passaram a ser produzidas em máquinas digitais, praticamente não há mais o suporte físico primeiro, original do documento, que depois será objeto de pesquisa histórica. São tamanhas as possibilidades de alteração da imagem digital que anos depois será difícil precisar se aquela imagem que se tem corresponde exatamente à cena que foi de fato fotografada, e não se terá um negativo original para que seja tirada a prova dos noves. Bem interessante esse texto, não é? Os conectivos sublinhados no trecho, posto que as fotos passaram a ser produzidas em máquinas digitais e que anos depois será difícil precisar, tendo em vista as relações sintático-semânticas estabelecidas no texto, introduzem, respectivamente, orações que exprimem ideia de causa, respectivamente, posto que é uma causa e que anos depois será difícil precisar, consequência. Deixa eu colocar aqui, resposta para CA é, pronto. Alternativa é, então os conectivos sublinhados, no caso ele não está sublinhado, né? Ele está só em negrito. São esses, posto que e que. Lembra dos conectivos? A gente pode identificar a classificação das orações subordinadas por meio dos conectivos ou conjunções. Sexta questão, leia o texto para responder a questão. Viagem sem volta a Marte. 200.000 pessoas se candidataram para participar do novo projeto Mars ONE para colonizar o planeta vermelho. Representantes de mais de 140 países inscreveram-se para a viagem sem volta, sendo que os Estados Unidos lideram em número de candidatos, seguindo por Índia, China, Brasil e Grã-Bretanha. A equipe do Mars ONE garante que a tecnologia disponível já permite viajar para Marte e sobreviver lá. Embora a equipe demonstre constante otimismo, a missão obviamente contém riscos. Os principais durante o voo de 7 meses são a exposição à radiação e à microgravidade, prejudiciais ao sistema músculo-esquelético e o ambiente hostil de Marte. Assinale a alternativa em que o período, embora a equipe demonstre constante otimismo, a missão obviamente contém riscos, está gramaticalmente correto e sem alteração do sentido original do texto. Vamos ao item A. Como a equipe demonstrara constante otimismo, já não é. Essa conjunção aqui foi utilizada indevidamente. Na verdade, não é que é indevida, é porque altera o sentido original do texto. Caso a equipe demonstrasse constante otimismo, a missão obviamente apresentará risco. Também houve a alteração do sentido original. Apesar de a equipe demonstrar constante otimismo, a missão obviamente apresenta riscos. A resposta é a C. Deixa eu conferir aqui. A resposta é a C. É para ser a C. Exatamente. A D. Mesmo que a equipe demonstre constante otimismo, a missão obviamente apresentou risco. Também não é essa conjunção. No caso de a equipe demonstrar constante otimismo, a missão obviamente apresentará riscos. Também muda o sentido original do texto. Por hoje é só. Próxima videoaula a gente se encontra. Qualquer dúvida, me chame no chat no horário das aulas. Até a próxima aula, gente. Se cuidem, tá?